No vídeo de hoje eu vou te contar quais são os 6 maiores erros que eu cometi na minha carreira como tatuador. Erros que eu cometi e que me atrasaram bastante, erros que eu não poderia ter cometido de maneira alguma. Não só erros de tatuador iniciante, né? Eu vou falar erros que eu cometi quando eu estava começando, mas também erros que eu cometi até depois que eu já tinha uma certa experiência. Erros, por exemplo, eu vou falar de um erro aqui que eu cometi faz um ano, né? Que foi no ano passado e foi um erro muito sério que quase fez eu fechar as portas, quase que fez eu quebrar esse erro. Foi um erro que eu não deveria ter cometido. Então, a gente vai falar sobre erros de tatuador iniciante e erro também que eu cometi até depois que eu já tinha uma certa experiência. Vai ser um vídeo bem esclarecedor, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, antes de começar esse vídeo, você que já é um Vieira Raiz, já é praticamente o meu sócio aqui, você vai deixar o like aí, porque você já sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, você que acabou de chegar, que é novo no canal, segura sua mão, não dá o seu like ainda. No momento que você perceber que esse vídeo agregou na tua vida, trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha, aí sim você deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Eu estou produzindo muito conteúdo aqui para o YouTube, muito conteúdo. Agora, por exemplo, são 4 horas da manhã e eu estou aqui frenético gravando vídeo para vocês. Eu estou colocando vídeo no YouTube quase todos os dias e muitos desses vídeos têm esse tema, né? Erro de tatuador iniciante, erros que você não pode cometer no começo da carreira, porque eu sei que são vídeos que vocês gostam, são vídeos que vocês assistem bastante, então por esse motivo eu gravo bastante vídeo com esse tema. E a minha esposa, que está editando os vídeos para mim, ela estava editando alguns desses vídeos e falou para mim: poxa, por que você não faz um vídeo falando dos erros que você cometeu na sua carreira? Eu acho que vai ser mais legal do que fazer vídeo falando de erro de tatuador iniciante de forma aleatória. É legal também, mas vai ser melhor ainda se você fizer um vídeo falando quais são os erros que você cometeu. Aí eu pensei e falei: poxa, boa ideia, eu acho que a galera pode gostar e tem erro que eu cometi que não tem aqui no YouTube, que eu não vi ninguém falar, e que não é tão provável assim, não é uma coisa tão óbvia, né? Porque tem muita coisa que a gente fala aqui no YouTube que já tem mais conteúdo da galera falando e tal, que a gente vem reforçando. Então, mas tem coisa aqui que eu vou falar no vídeo de hoje que acho que você nem parou para pensar que é um erro que alguém poderia cometer e eu cometi. Então vai ser um vídeo bem interessante. Eu tive que passar umas 2 semanas pensando, fazendo uma retrospectiva para tentar lembrar erros que eu poderia ter cometido, porque eu errei muito pouco. Eu tive uma carreira legal, assim, muito bem feitinha, muito bem trilhada, eu trilhei os caminhos muito bem trilhados, com pouquíssimos erros. E isso não é soberba, não é porque eu sou o cara, claro que não. Na verdade, eu errei pouco na tatuagem porque eu errei muito antes, né? Então, às vezes, você começa na tatu e você comete muitos erros, porque é o primeiro negócio que você tem, é a primeira vez que você está empreendendo. Às vezes você sai da carteira de trabalho e começa a tatuar, aí você vai errar um monte porque é o primeiro negócio que você teve. No meu caso, como eu tenho uma carreira como empreendedor, eu sempre empreendi desde criança, eu tive diversas empresas de diversos segmentos, e eu quebrei, eu fali várias vezes, então eu errei pra caramba em outros segmentos. Aí quando eu entrei no mercado da tatuagem eu já estava preparado, né? Eu já não errei, quando eu entrei na tatu, eu já não errei, eu não cometi erros financeiros, porque todos os erros financeiros que eu poderia cometer, eu cometi quando eu tinha minhas outras empresas, né? Eu não cometi o erro de não ter um capital de giro, né? De ir trabalhando sem capital de giro, porque eu já quebrei empresa porque não tinha capital de giro, né? Eu aprendi errando, eu aprendi me ferrando, então não tem como eu cometer um erro hoje de não ter um capital de giro, porque eu já quebrei empresa porque não tinha capital de giro. Então, um erro como esse eu já não ia cometer mais. Mas se você não sabe o que é capital de giro, então eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você assistir, que eu estou te ensinando como cuidar das suas finanças. Aí você vai entender o que é capital de giro. Então, quando eu entrei no mercado da tatuagem, eu já entendia um pouco sobre marketing, posicionamento, sobre vendas. Então, eu entrei no mercado da tatuagem preparado, né? Por isso que eu criei um planejamento e eu fui trilhando o meu planejamento e em 3 meses eu já comecei a viver de tatuagem, né? Eu entrei na tatuagem, deu 3 meses depois eu já estava ganhando dinheiro com isso, eu já vivia de tatuagem. Porque eu trilhei um caminho muito certinho e não cometi tantos erros, porque eu já tinha tanta experiência com negócios, que eu já tinha cometido tantos erros, já tinha quebrado, falido tantas coisas,
que quando eu entrei na tatuagem eu entrei muito preparado. Os erros que eu cometi foram erros mais relacionados à técnica de tatuagem, né? Tatuagem cagada, isso eu fiz bastante, eu fiz muita porcaria, muita tatuagem mal feita. Agora, os erros relacionados a negócios, relacionados a empreendedorismo, eu acredito que eu não errei tanto, eu trilhei um caminho bem legal. Agora, sabe qual que é a parte boa disso? A parte boa de eu ter errado muito pouco e não ter cometido os erros mais óbvios que todo mundo comete, é que eu vou trazer nesse vídeo aqui para você alguns erros que não são comuns. Então a gente vai falar sobre coisas que não são tão comuns, né? Coisas que não são tão óbvias, porque aqueles erros mais óbvios que a maioria das pessoas cometem, eu não cometi. Então eu vou falar com você aqui alguns erros que não é nem um pouquinho óbvio e que eu cometi. Bom, vamos lá. Então, vamos começar. Eu vou começar falando pelo comecinho da tatu, quando eu estava começando na tatuagem, né? Quando eu resolvi começar na tatuagem. O meu primeiro erro de todos foi começar com a máquina muito ruim. Presta atenção que eu vou te falar aqui, bicho. Qual que é a importância disso? Qual que é o tamanho do problema de você começar com a máquina muito ruim? Durante muito tempo, eu tinha um discurso aqui no YouTube, eu falava que, pô, não importa qual que é a máquina, o que importa é a técnica do tatuador, né? O cara que sabe tatuar, ele tatua com qualquer máquina e tal. Só que aí eu desenvolvi o meu treinamento, né? Eu criei o meu curso, aí eu tive os meus primeiros alunos. E aí eu fui percebendo que tem alguns alunos que eles entram pro treinamento e na primeira semana eles já estão fazendo um trabalho bem feitinho. Né? Dá um mês os caras estão fazendo um puta trabalho bonito. Aí eu comecei a ficar, caraca, velho, será que é eu que sou tão ruim assim? Porque quando eu comecei, foi muito difícil pra mim. Eu fiz muita merda, cara, fiz muita porcaria. E demorou pra eu conseguir fazer um trabalho legal. Aí a galera já começa fazendo um trabalho bem feito. Pô, será que é eu que sou tão ruim? Não é possível, né? Mas aí eu fui fazer uma análise melhor e eu percebi que aqueles alunos que estão indo bem logo no começo da carreira, aqueles que já começam muito bem, geralmente é porque eles já começaram com uma máquina boa. E por outro lado, o contrário também é verdadeiro. Aqueles meus alunos que eles não estão mandando muito bem, que estão tendo mais dificuldade, geralmente são os alunos que estão com a máquina muito inferior. Então aí eu pude concluir que realmente você começar com a máquina muito inferior é muito mais difícil. Mas é extremamente mais difícil, não é um pouquinho, é muito, muito, muito mais difícil. Esses tempos atrás eu tentei pegar uma X13 para fazer uma tatuagem, eu tentei tatuar com uma X13 e eu tatuava com uma X13 quando eu comecei eu tatuava com a X13. Aí eu tentei pegar uma X13 para tatuar, eu já não estou acostumado a usar uma X13 mais, né? Faz muito tempo que eu não uso uma X13. Eu peguei uma X13 para tatuar, rapaz, mas eu tive uma dificuldade, eu não tinha noção de como aquele negócio era ruim. Porque como eu comecei com ela, eu não tinha nenhuma referência de máquina boa, eu não conhecia uma máquina boa, eu não sabia exatamente como que era uma máquina boa, eu comecei com uma X13, então eu achei que máquina de tatuagem era daquele jeito, né? Eu não sabia que dava para ser tão melhor. Então, naquele momento, aí, pra mim tava ok. Agora que eu já acostumei com a máquina boa, agora que eu já sei o que é uma máquina de tatuagem boa, cara, eu peguei uma X13 pra tentar fazer uma tatuagem, malandro, não conseguia tatuar. Não conseguia tatuar, era muito, muito, muito difícil. Parecia que eu tava aprendendo a tatuar do zero. O negócio é muito ruim, pô. Então o que eu quero dizer com isso? Começar com a máquina boa vai evitar que você desista até. Porque se tiver com uma máquina muito ruim, cara, vai ser tão difícil, vai parecer que tatuar é muito mais difícil do que realmente é. Às vezes tatuar é bem mais fácil do que você imagina que é. Tá parecendo muito, muito, muito difícil porque você tem uma máquina muito ruim. Se você pega uma máquina melhor, aí você percebe que é mais fácil tatuar do que realmente é. Essa dificuldade muito grande que você tá tendo, às vezes é porque a tua máquina é muito ruim, pô. E aí fica muito difícil de trabalhar, entendeu? Então, acho que esse foi um grande erro que eu cometi no começo da minha carreira. Se eu tivesse comprado uma máquina melhor para começar, eu teria evoluído muito mais rápido, entendeu? Demorou um pouquinho, acho que aquele trabalho que eu consegui fazer depois de 6 meses, eu podia ter feito em 1 mês, se eu tivesse com uma máquina melhor. É muito difícil realmente trabalhar com uma máquina muito ruim, então se você puder investir um pouquinho melhor numa máquina mais bacana, vale a pena. Aliás, não é só questão de investimento, porque tem máquinas muito, muito, muito boas e bem baratas, com preço bem acessível. Eu tenho um vídeo aqui no canal te mostrando, inclusive, máquina bem baratinha e muito boa. Você só precisa saber escolher bem.
para não fazer uma escolha ruim. O segundo erro que eu cometi, e cometi durante muito tempo, não foi só no começo da carreira, foi experimentar pouco. Eu deveria ter experimentado mais. Eu me apeguei àquelas coisas que eu estava gostando de usar e fiquei quietinho com aquelas coisas. Então, por exemplo, eu comecei a usar uma marca de cartucho, aí eu acostumei a usar aquela marca de cartucho e eu passei muito tempo, passei tipo 1 ano e meio usando a mesma marca de cartucho, sem trocar o cartucho, né, que é a agulha da máquina, né, para quem não sabe. Sem trocar o cartucho. Fiquei 1 ano e meio sem trocar o cartucho, usando a mesma marca de cartucho. E eu não sabia que, na verdade, aquele cartucho é uma bosta, aquele cartucho é horrível. Aí veio um tatuador aqui trabalhar comigo no meu estúdio, e ele falou pra mim, pô, Vieira, experimenta trocar de cartucho, cara, esse cartucho é muito ruim. Troca de cartucho, eu acho que usa tal cartucho. Aí ele me recomendou uma outra marca. Ele falou, pô, compra dessa marca aqui que eu acho que você vai gostar muito mais. Aí eu fiquei, cara, não, eu tô tranquilo com essa marca aqui, tô usando faz tempo, tá tranquilo, vou ficar quietinho com essa aqui. E fui teimoso e passei mais meses ali sem trocar. E ele falando na minha orelha, troca esse cartucho, troca esse cartucho. Aí até um certo momento eu falei, tá bom, vou trocar. Eu resolvi comprar outro cartucho, aquele que ele tava falando, cara. Quando eu peguei pra tatuar com outro cartucho, eu percebi que eu tava tatuando com um cartucho que é dos piores que existe, pô. Uma porcaria, horrível o cartucho. Só que eu tinha esse negócio de me apegar a uma coisa e não queria trocar. Aí ficava pô, já tô conseguindo fazer, né? Aí não saía da zona de conforto. Isso daí foi um erro, um erro que eu cometi. E hoje eu já não cometo mais. Então hoje eu experimento marcas diferentes. Hoje eu compro um cartucho, daqui a pouco compro outro, daqui a pouco compro outro. Compro uma vaselina, daqui a pouco compro de outra marca, compro de outra marca. Eu vou experimentando as coisas, não fico mais quietinho ali usando a mesma coisa durante muito tempo. Às vezes você está usando uma marca de agulhas que está te limitando. Uma agulha muito ruim. E você acha que às vezes é você que não está conseguindo fazer, você que é ruim. Às vezes é. Porém, às vezes é essa marca de cartucho que você está usando que é horrível, entendeu? Então experimenta, não fica parado com o mesmo material, não. Terceiro erro que eu cometi no começo da carreira foi tatuar com pressa. Cara, a tatuagem demora e é um pouco imprevisível. É um pouco imprevisível, é muito louco. Tem tatuagem que eu acho que eu vou demorar 3 horas e eu demoro 6, pô. Demoro o dobro. Tem tatuagem que eu acho que eu vou demorar 6 horas, eu demoro 12. Olha que loucura, acontece até hoje comigo isso. E tem tatuagem que às vezes é o contrário, tem tatuagem que eu acho que eu vou demorar 10 horas pra fazer e eu acabo em 5. É muito louco, né, cara? É muito doido, porque tem várias variáveis ali. É a textura da pele da pessoa, se é uma pele mais dura, mais emborrachada, se é uma pele mais macia, é uma pele mais ressecada ou não. Se o cliente te atrapalha, se o cliente fica se mexendo ou não. Se o cliente fica sentindo muita dor, se ele fica reclamando muito. Se ele se posiciona na maca da maneira correta, que tem cara que não sabe nem se posicionar na maca, né? E às vezes se ele não sabe se posicionar, ele te atrapalha. Então, tem uma série de variáveis que então não adianta você querer ir trabalhar com pressa, com hora para ir embora, se comprometer com algum compromisso. Já virou um padrão na minha vida, né? Esse erro nunca mais cometi, já virou um padrão na minha vida. Os dias que eu tenho tatuagem, eu não marco nenhum compromisso. E não importa se é uma tatuagem que eu acho que eu vou terminar às 5 da tarde. Você fala, pô, tá uma tatuagem que dá pra acabar até às 5 da tarde, então dá pra marcar um compromisso de noite, às 8 da noite. Você já vai ter acabado a tatuagem faz tempo, cara. É uma regra da minha vida. Se eu tenho tatuagem pra fazer, eu não marco compromisso. Não importa se eu vou acabar às 5 da tarde. Eu não marco um compromisso para as 8 da noite, porque pode acontecer algum imprevisto e eu acabar demorando muito mais nessa tatuagem. E uma coisa que eu não quero é eu perceber. Acontecer de eu perceber que eu vou precisar demorar muito mais. Aí às 7 da noite eu tô tatuando ainda e eu sei que eu tenho um compromisso às 8. Aí eu começo a tatuar com pressa para acabar logo porque eu tenho um compromisso às 8. E eu vou acabar fazendo uma tatuagem ruim. Então eu prefiro não marcar nenhum compromisso, porque se eu precisar ficar até meia-noite tatuando, eu fico até meia-noite tatuando, não tem problema, entende? Porque eu não marquei nenhum compromisso. Então, não importa se eu acho que eu vou terminar 4 da tarde, 5 da tarde, eu não marco nenhum compromisso para aquele dia, nem que seja 10 horas da noite. Aquele dia, ele está exclusivamente reservado para tatuagem, porque eu não sei quantas horas que eu vou demorar para acabar. É uma regra que eu tenho, porque é padrão, parece clichê falar, mas é fato, na tatuagem é fato isso. A pressa é inimiga da perfeição. Não dá pra fazer um trabalho bem feito com pressa. Ainda mais se tratando de realismo preto e cinza, ainda mais se tratando de tatuagens mais avançadas, né, com muita textura. Pô, tem tatuagem que demora muito, cara.
Tem tatuagem que é muito demorado e não adianta ter pressa, tem que ficar tranquilão. A minha esposa já sabe que quando eu saio pra tatuar, se eu venho pra tatuar, eu não tenho hora pra ir embora. A que hora que você vai acabar? Não sei. É isso que eu falo, não sei. A gente vai descobrir. Na hora que eu acabar, eu te aviso, eu acabei. Por enquanto não sei. Inclusive eu falo até pro meu cliente, tem muita tatuagem que, às vezes tatuagem grande, que eu sei que pode demorar muito, o cliente fala, pô, quantas horas você acha que vai? Eu falo pro cliente, não dá pra saber. Eu deixo claro pro meu cliente. Claro que eu não falo com essas palavras, tem um textinho bonitinho que eu envio pro meu cliente, né? Em caso de tatuagens grandes, como fechamentos e tal, a tatuagem pode ser muito demorada. É um puta de um textinho que eu não tô lembrando de cabeça agora, mas tem um textinho legal para mandar pro cliente. E aí eu deixo claro pro cliente a importância dele não marcar nada para aquele dia, porque ele pode chegar de manhã e acabar indo embora do estúdio de madrugada. Pode passar o dia inteiro no estúdio, mais de 12 horas no estúdio. Então ele não pode marcar nada para fazer aquele dia, porque não tem hora para ir embora. É isso que eu falo com meus clientes, porque realmente, cara, eu não tenho pressa, eu trabalho tranquilão, eu levo quantas horas eu precisar levar, porque o importante é o cara sair daqui totalmente satisfeito. Agora vamos lá, vamos para alguns erros que não são tão comuns. O quarto erro que eu queria te falar aqui, que eu cometi, e não faz muito tempo, isso faz, sei lá, 1 ano atrás, eu percebi que eu estava perdendo a minha identidade. Estava perdendo totalmente a minha identidade. Eu estava virando uma outra pessoa por conta da tatuagem. Olha só que loucura, né? Percebi que eu estava virando uma outra pessoa, os meus clientes perceberam, muita gente percebeu, comentou comigo e eu não me orgulho disso ter acontecido, mas é muito louco, realmente. Você é a média das pessoas que você convive, né? E você acaba se tornando por isso, cara, isso você tem que pegar como aprendizado para tua vida. Pega como aprendizado. Aconteceu comigo, pode acontecer com você. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu percebi que eu estava perdendo a minha identidade. Você é a média das pessoas que você convive. Naturalmente, você é a média das pessoas que você convive. Se você conviver muito tempo com um certo tipo de pessoa, daqui a pouco você vai ficar igual a eles, né? Comportamento parecido, jeito de se vestir, tudo começa a ficar parecido, é natural isso. E eu sempre fui empreendedor, eu empreendi em diversos ramos, sempre tive empresa, sempre tive negócios e tal, e sempre gostei de ser o que eu sou, como vocês veem aqui no YouTube, né? Camisa de botão e tal, eu gosto desse equilíbrio, por exemplo, falando de roupa, né? Eu gosto de um equilíbrio entre um cara ficar um pouco mais despojado, mas também não gosto de ficar largado. Camisa largadona, tal, eu não gosto. Eu gosto de ficar, pô, com a camisa de botão, pá, que eu acho que fica mais arrumadinho. Mas eu tenho um certo cuidado para não ficar muito engomadinho também, né? Camisa, pô, tem cara que coloca camisa de botão, tem cara que coloca pra dentro da calça e tal. Aí pra mim já é demais, né? Então eu uso a camisa mais larga, aberta, pra fora da calça e tal. Mas eu gosto de usar a camisa de botão, eu gosto de andar alinhado, pá. Eu gosto, cara. E eu percebi que depois de um tempo, convivendo com o tatuador, consumindo conteúdo de tatuador, tendo muito contato com tatuadores, eu percebi que eu tava começando a usar umas roupas toda largona, que larguei as camisas de botão, que eu gosto de usar, aí eu tava usando uns boné de abarreta e tal, e, tipo, eu comecei a me tornar uma outra pessoa que não sou eu, né? Comecei a falar gíria demais e tal, que não sei o quê, porque não adianta, a gente pode falar o que for, mas é um estilo da tatu, né? É natural, é um estilo da tatuagem. Galera, difícil de você ver um tatuador que tem o meu estilo, né? Eu sou o tatuador Nutella, digamos assim, né? Que a galera fala. É o cara que não tem cara de tatuador. Eu percebi que eu tava começando a virar aquele padrão do cara com a camisa largona, pá, de boné de abarreta. E a questão tem algum problema? Eu tô falando que isso é feio? Claro que não. Claro que não. As pessoas precisam ser autênticas. E é esse o ponto, né, do vídeo, né? Esse é o ponto do vídeo. As pessoas precisam ser autênticas, eu admiro isso. O que eu não gosto é de gente que tá tentando ser o que não é. Isso eu detesto. E esse é o ponto do vídeo. Aqui no meu estúdio tem um tatuador que tatua aqui comigo, que é um irmãozão, eu amo, o cara é incrível. E ele é aquele cara roqueiro, que só veste roupa toda pretona, tem tatuagem na cara, tatuagem na cabeça. Ele tem aquela vibe que é totalmente diferente da minha, né? Eu não tenho tatuagem no rosto, tenho uma pequenininha, tem muito pouco, né? Não tenho tatuagem na cabeça.
ando de camisa de botão e tal, tipo, pô, nada a ver o meu estilo com o dele. Nada, absolutamente nada a ver. Só que eu respeito o jeito dele. A única coisa que não faz sentido é eu querer me tornar ele, pô. Querer me tornar ele, sei lá, pra ser aceito de alguma maneira, não sei. Sabe? Tipo, pô, as pessoas precisam ser autênticas, isso precisa ser respeitado, isso é bonito, sabe? Eu acho isso bonito. E eu tava deixando de ser eu. Aí eu comecei a perceber que eu tava deixando de ser eu, tipo, pô, cara, não sou eu. Eu tô tentando ser igual aos caras, sei lá, será que é pra ser aceito? Será que... Nem eu sei o porquê. Será que é pra ficar com mais cara de tatuador? Talvez seja isso. Porque não foi consciente, não foi uma coisa que eu pensei e comecei a fazer, foi uma coisa inconsciente. Né? Pô, eu comecei... Será que é pra tentar ser aceito? Pra tentar... para tentar ficar com mais cara de tatuador? Será que é algo assim? Eu fico fazendo essas reflexões, talvez seja isso. E aí eu comecei a refletir, fico, pô, não é eu, cara, né? Os meus clientes, eles se identificam comigo, é natural, você atrai aqueles clientes que se identificam mais com você, geralmente. Então, os meus clientes, eles gostam de ser atendidos por mim porque eles gostam da minha figura. E de repente eu me torno uma outra pessoa. Isso não é bom nem para os meus clientes, isso não é bom para a minha empresa. Porque eles são acostumados com o meu perfil, pô. Eles sabem o que eu sou e eu atraio clientes que são semelhantes a mim. Então, não é nem bom para minha empresa, do nada eu começo a mudar, começo a virar uma outra pessoa. Não faz sentido. É como o Douglas, por exemplo. Cara, o Douglas, que tatua aqui comigo, ele faz parte de motoclube, o cara faz parte, ele anda de moto, de Harley Davidson e tal, esse é o estilo dele. O roqueirão e tal. Você imagina o Douglas começar a ficar de camisa de botão e tal, de camisa social no estúdio igual eu fico. Às vezes, alguns clientes, essa galera rock and roll e tal, e de motoclube que ele atende, talvez alguns iam estranhar, ia deixar de se identificar, não ia gerar tanta identificação, entende? É o estilo dele, pô. Não faz sentido o cara querer mudar e virar uma outra parada, sabe? Dá pra você ser um cara arrumadão, o Douglas, ele vem tatuar, você vê o cara arrumadão, o cara alinhadão, pá. Então, dá pra você ser um cara bem arrumadão, barba bem feita, cabelo bem cortado e tal, só que com o teu estilo, mantendo a tua autenticidade, sem tentar ser outra coisa que você não é, entendeu? E eu tava tentando ser uma parada que eu não sou. Queria ter cara de tatuador. Não preciso ter cara de tatuador, besteira esse negócio. Então, acho que foi um erro que eu cometi, que hoje eu não cometeria mais. O quinto erro que eu cometi, eu acho que é o mais sério de todos e que quase fez eu quebrar, que realmente me prejudicou de uma maneira absurda, foi aumentar o preço antes da hora. Bom, o mercado da tatuagem, o tatuador é muito soberbo, né? O tatuador geralmente ele é egocêntrico, vaidoso, ele se acha fodão, ele se acha superior aos outros, né? Artista tem disso, né, cara? A parte ruim do mercado da tatuagem é essa. É uma coisa que eu não gosto na tatuagem, é isso. O tatuador, ele se preocupa muito com status, entende? Ele é muito vaidosinho demais. É artista, né? Artista é assim. E eu percebo que mesmo eu falando mal disso, eu detesto isso, sempre falei mal aqui no YouTube, desse ego do tatuador, olha só, e que engraçado, que trágico na verdade. Eu percebo que de um certo modo, em um ponto específico, eu comecei a ficar um pouco vaidoso e egocêntrico também. É claro que não em todos os pontos, mas em um ponto específico eu percebo que eu comecei a ficar vaidoso demais, que é os valores, quando se trata de orçamento, quando se trata de preço. Eu comecei a achar que eu merecia ganhar muito mais, e eu comecei a subir os valores e deixar o meu orçamento lá nas alturas. E isso foi me prejudicando, e a minha agenda foi esvaziando, foi diminuindo, até o momento que eu percebi que a minha agenda estava quase vazia. Aí eu fiquei preocupado e tive que parar para analisar o que eu estava errando. Demorei para perceber, demorei uns 2 meses, fiquei uns 2 meses ali tentando estratégias e tal para tentar atrair cliente, para tentar melhorar as coisas e não acontecia. Até que eu fiz essa reflexão e comecei a perceber onde que eu estava errando. Bom, deixa eu explicar um pouco melhor isso para você. Existe uma coisa que se chama lei da oferta e demanda. O tatuador tem o erro de achar que ele que determina quando que o valor sobe. O tatuador, ele acha isso. Como o tatuador não entende nada de negócios, geralmente ele só entende desenho, então
Ele simplesmente vai subindo o valor dele, ele acha que ele merece ganhar mais. Aí ele vai subindo, vou subir de novo, daqui a pouco ele tá no valor, lá na casa do chapéu, porque ele acha que ele merece. Aí o cara tá cobrando caríssimo, só que tá com a agenda vazia. Olha que loucura, olha até onde que vai o ego, a vaidade do tatuador. É bizarro, é um negócio inacreditável. Ele prefere ficar com a agenda vazia, fudido, sem dinheiro, na merda, passando dificuldade, do que tatuar mais barato, do que dar um descontão. Meu irmão, olha só onde tá, olha a cabeça do tatuador, é um negócio bizarro, bizarro. Acredite no que eu estou te dizendo. Acredite no que eu estou te dizendo. Tem muito tatuador que ele cobra R$1.000 num trabalho. Aí e ele tá com a agenda vazia. Porque tem dois cenários diferentes. Tem um cenário de quando tá com a agenda cheia. Eu já vou explicar sobre isso. Mas vamos lá. O tatuador tá com a agenda vazia, não tem ninguém na agenda dele. Ninguém. Aí ele cobra R$1.000 para fazer um trabalho. Aí o cliente pede um desconto, pô, tô com 700 conto aqui, faz por 700? Aí ele, não faço, tal, que não sei o que, ele deixa de fazer, porque ele é a estrelinha, o trabalho dele é R$1.000. Aí ele fala assim, ninguém dá o valor do meu trabalho, quem dá o valor do meu trabalho sou eu, que não sei o que e tal. Meu irmão, cria vergonha na tua cara, você tá com a agenda vazia, pelo amor de Deus. Se a tua filha pedir pra tomar um sorvete, tu não tem dinheiro pra pagar um sorvete pra tua filha, pelo amor de Deus. O cliente pediu pra você fazer por 700 conto. Vai lá, faz essa porra por 700 conto e põe esses 700 conto no teu bolso. Para com esse egozinho, essa vaidadezinha de se achar o fodão. O meu trabalho é esse, só faço por isso aqui. Meu irmão, o negócio é dinheiro no bolso. Se as grandes empresas, as grandes redes, de todos os negócios, de todos os nichos, dá um desconto, faz uma promoção. Meu irmão, o negócio... Por que você acha que você é a estrela? Você é diferente? Pelo amor de Deus, a vida é feita de negociação. Não é assim, você põe o seu preço e acabou. Esse é o cenário ideal. Porém, com a agenda vazia, você precisa negociar. E tem que baixar, meu irmão, que abaixa pela metade do preço. Foda-se. Que abaixa pela metade do preço. O negócio é ganhar dinheiro. Entendeu? Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, pessoal... Tô falando para prostituir a profissão e sair tatuando a preço de banana? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo existe uma coisa que eu já falei que se chama lei da oferta e demanda. Não é você quem determina quando o valor sobe. O que determina é a demanda, né? Então funciona assim, tua demanda tá subindo, qualquer nicho é isso, tá? E o tatuador acha que com ele tem que ser diferente. Mas coloca isso na tua cabeça para você já não cometer esse erro. Tua demanda vai subindo. Você vai tendo a agenda cada dia mais lotada. Daqui a pouco a tua agenda tá bem lotada, você percebe que não falta cliente, você tem um mês inteiro lotado, tá uma beleza a tua agenda. Aí o que você faz? Aí você sobe o valor. Subiu o valor, tua agenda diminuiu um pouquinho porque subiu o valor. Aí você continua trabalhando, continua fazendo curso, evoluindo, melhorando o nível do seu trabalho, melhorando. Aí tua agenda vai subir, vai aumentar de novo. Vamos exemplificar com valores aqui. Vamos supor que você cobra uma média de orçamento seu, sei lá, R$400. Você cobra R$400 e tua agenda tá lotada. Lotou pra caramba a agenda inteira, um mês inteiro. Aí você sobe para R$600. Uma média de um trabalho específico, enfim. Aí você sobe para R$600. Aí tua agenda diminui um pouco, porque você subiu o valor. Então você não vai conseguir manter a agenda do mês inteiro completa novamente, da forma como estava com 400. Beleza, diminuiu um pouco, você continua trabalhando, evoluindo, fazendo curso, treinamento, workshop, melhorando a qualidade do seu trabalho, melhorando o teu marketing e tal, até a tua agenda encher inteira de novo. Tua agenda encheu, você está com a agenda cheia, legal, tá bacana. Aí você sobe o valor de novo. Lei da oferta e demanda funciona dessa maneira. Você está com muita demanda, você sobe o preço. Não é você que determina o quanto que você merece ganhar. É o quanto de procura que você está tendo. Está tendo muita procura, dá para subir o preço. Tá na hora de subir o preço. Aí vai diminuir um pouquinho, aí você vai batalhando para melhorar, para evoluir, fazer um marketing bem feito, para tua agenda encher de novo. Encheu, você sobe o valor de novo. Entendeu? Entendeu como que tem que funcionar? Lei da oferta e demanda. Você tem muita demanda, aí sim você começa a subir um pouco o valor. Não é você quem determina que você tem que ganhar mais porque você é a estrelinha. Não, não é assim que funciona. Todo o mercado é assim, na tatuagem não tem que ser diferente. Então, eu acho que foi um erro grande que eu cometi. Eu acho não, tenho certeza. É um erro grande que eu cometi. Eu sempre luto contra essa soberba, essa vaidade do tatuador, eu detesto isso.
Mas nesse ponto específico, eu comecei a ficar um pouco soberbo também. Eu percebi que eu tava tipo, não, meu preço é esse, ponto. Não quer, não faz. Ah, não quer fazer, vai com o que é mais barato então. E aí eu comecei a ficar com a agenda mais vazia. Daqui a pouco eu quase não tinha cliente para atender. Aí eu parei para refletir, cara, que besteira que eu acabei de fazer. Que besteira que eu tô fazendo. Eu tô preferindo ficar sem cliente e ficar fudido do que tatuar um pouquinho mais barato. Que sentido faz isso, meu amigo? Que sentido faz isso? Né? São pontos... Aí você fala assim pra mim, Vieira, mas eu não vou estar prostituindo a minha profissão, eu não vou estar tatuando a preço de banana? Não, não é isso que eu tô dizendo. Tô falando de valores justos. O que eu tô dizendo é pra você não cobrar lá na Casa do Chapéu, colocar um valor altíssimo, porque você acha que você merece, que é o que eu tava fazendo. Cara, procura um valor que é justo, que é bacana, e aí... Você vai trabalhando, vai evoluindo, vai melhorando e sua agenda vai lotando, aí você vai subindo devagar o seu preço. Não é da noite pro dia que você faz isso e não é simplesmente aquele valor que você quer cobrar. E o sexto erro que eu cometi e que hoje eu não cometeria de novo é tentar aprender sozinho. Eu tentei aprender sozinho, eu aprendi sozinho, né? A tatuagem básica, o básico eu aprendi sozinho. Eu não tinha condições de fazer nenhum curso, nenhum treinamento, nada, então eu batalhei sozinho e fui melhorando, evoluindo. Aí eu comecei a investir na minha carreira, colocar dinheiro e fazer curso, treinamento, na hora que eu decidi que eu queria fazer realismo. Realismo não dá para aprender sozinho. Todo mundo que tenta aprender a fazer realismo sozinho faz cagada. Né? Todo cara que sabe fazer um realismo bem feito que você conhece, pode perguntar que ele vai te falar que ele aprendeu com curso, com treinamento. Não dá para aprender a fazer realismo sozinho. Pode colocar isso na tua cabeça. Então foi o que eu fiz. Eu aprendi sozinho. Aí quando eu decidi que eu ia aprender realismo, aí eu comecei a investir cursos, treinamentos, eu fui pagar. Eu faço isso até hoje, na verdade. Se você me seguir no Instagram, você vai ver que no próximo mês agora eu tô com um curso agendado, eu tô com um workshop agendado lá em São Paulo para eu ir. Vou lá fazer um workshop com um tatuador que eu admiro. Até hoje, todo ano eu tô fazendo um workshop novo, tô aprendendo coisa nova, viajando para fazer cursos com os tatuadores que eu admiro, enfim. E aí, quando eu resolvi que eu ia aprender realismo, comecei a fazer isso. Mas, desde o básico, a tatuagem básica, eu acho que eu deveria ter começado com um curso, com treinamento, alguma coisa. Por quê? Hoje, analisando, olhando para trás, eu vejo que eu cometi erros que são bobos, que são banais, erros muito bobos, que se eu fizesse um curso eu não teria cometido. Errozinhos bestas, entende? Tem coisa que você está fazendo, às vezes quando você está aprendendo sozinho, qual que é o problema de aprender sozinho? Às vezes você encontra no YouTube quase tudo relacionado à tatuagem iniciante. Quase tudo você encontra gratuito. O problema é que não está na ordem que você precisa. Então não tem uma ordem cronológica. Então às vezes, vamos supor, que colocando por números, você precisa aprender o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e assim por diante. E às vezes você tá aqui no número 1 e tá número 1, número 2, número 3, número 4 e não tá conseguindo tatuar, tá aprendendo a tarefa 1, a tarefa 2, vai. Deixa eu exemplificar. Tarefa 1, aprender sobre materiais, né? Sobre máquina e tal, entender a diferença dos materiais. Tarefa 2, aprender sobre decalque. Tarefa 3, aprender sobre traço, assim por diante. E às vezes você tá na tarefa 5 aqui e tá tudo muito difícil. Tudo muito difícil. Tá tudo muito difícil, você não tá conseguindo tatuar direito, não tá conseguindo fazer um traço bem feito, tá uma tragédia. Não conseguiu fazer um decalque bem feito, não tá conseguindo fazer nada. Às vezes você não tá conseguindo fazer nada porque tem uma outra aulinha que tinha que estar aqui em cima, aqui, ó. Você tinha que entender um outro detalhezinho antes sobre material que ia te ajudar a fazer um decalque melhor, fazer um traço melhor. Só que aí você como você não tem uma ordem certa, às vezes aquilo que tinha que estar aqui em cima, você só foi aprender depois de 6 meses que estava aqui embaixo, que aí você achou uma aula no YouTube explicando, aí você vai falar, putz, por isso que não estava dando certo tudo aquilo, porque eu não tinha aprendido isso. Entende? Deixa eu dar um exemplo do que aconteceu comigo. Quando eu comecei a tatuar, eu comecei com uma máquina rotativa. E nessa máquina, se você já começou com a máquina PEN, então talvez você não saiba do que eu vou falar aqui, mas eu vou tentar explicar. Máquinas rotativas e máquinas de bobina, elas têm agulhas de haste, são agulhas de haste que são utilizadas nela. E para que você possa encaixar uma agulha de haste em uma máquina de bobina ou uma máquina rotativa, você precisa colocar um grummet, que é uma borrachinha pequenininha, que é o que vai deixar a agulha firme ali. Só para você ter uma ideia como
como faz diferença você ter um treinamento, um curso, alguém para te ajudar ao invés de tentar aprender sozinho. Na época, eu não tinha visto nenhum vídeo no YouTube falando sobre Grommet, falando sobre essa borrachinha. Aí eu não comprei. Aí o que eu fiz? Eu encaixei essa agulha direto na máquina, sem essa borracha, e essa agulha ficava assim, ó, sambando, ó. Ela ficava toda solta, essa agulha. E eu tatuei um tempo desse jeito, porque eu não sabia que tinha que colocar uma borrachinha ali. Digamos que isso aqui é a agulha. Eu tatuei com a agulha assim, ó. E eu tentava fazer um risco com ela assim. Ela ficava sambando. Ela não ficava retinha, paradinha. Ela ficava sambando assim, ó, com a máquina ligada. Porque eu não sabia que tinha uma borrachinha que tinha que encaixar para deixar a agulha firme. E ela ficava ali sambando, entende? E aí eu fui aprender depois ali de, sei lá, 1 mês e meio. Já tinha feito um monte de tatuagem. Aí eu entendi que tinha que colocar essa borrachinha. Olha o tempo que eu perdi, entendeu? Se eu tivesse já começado com a borrachinha do jeito certo, eu tinha evoluído mais rápido. E não foi só esse erro, foram vários erros que eu cometi, porque eu não tinha um curso, um treinamento me dando um passo a passo para eu não cometer esses erros. Então, acho que esse é um erro que eu não cometeria, faria com um curso, porque com certeza eu ia evoluir muito mais rápido. Então, bom, você também não pode cometer esse erro de maneira alguma, e é por isso que eu te recomendo entrar para o treinamento Tatuagem para Todos, porque é o treinamento mais completo do Brasil. Ah, Vieira, é você que está falando porque você é o dono do treinamento. O cacete, não é eu que estou falando. Você pode entrar e pesquisa na internet que você vai ver que não existe uma reclamação. Todo mundo que entra sai totalmente satisfeito. É o único treinamento do Brasil onde eu te ensino a empreender nesse mercado. Não te ensino só a tatuar. Porque saber tatuar e não saber vender isso é inútil. Você vai fazer o que com esse conhecimento, né? Se você não souber vender isso. Então eu te ensino a tatuar do zero, mas eu te ensino também como ganhar dinheiro com tatuagem. Porque você não quer fazer tatuagem por hobby, você quer ganhar dinheiro com isso, né? Aproveita, tá com oferta por tempo limitado. Eu acredito que eu vou manter esse valor só mais uns 20 dias. Porque esse treinamento vai passar por uma evolução absurda nos próximos dias. Eu ainda não posso falar o que a gente vai fazer, mas a gente vai colocar algumas coisas lá que são extremamente avançadas, que são muito diferenciadas. Então o treinamento futuramente ele vai estar indo para 999. Quem entrar agora vai ter acesso a tudo que vai ser colocado nos próximos dias. Pelo mesmo valor que está pagando agora. Agora, quem entrar daqui a um mês já vai pagar 999, beleza? Então é a sua oportunidade, aproveita, porque você não vai conseguir entrar para esse treinamento por esse valor novamente. É isso aí, acho que esses foram os maiores erros que eu cometi, erros, alguns um pouco mais bobos, só que outros bem sérios e que eu não deveria ter cometido. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, muito sucesso na sua carreira, é isso que eu te desejo sempre. E até o próximo vídeo.